Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do apito final com o Neto e outros comentaristas comentando tudo aí sobre esse jogo onde o Flamengo venceu aí por 3-1 o Atlético Mineiro, um ótimo jogo do Mengão, né? E aí vai com vantagem para o segundo jogo de volta aí, né? Para vencer aí esse campeonato, a Copa do Brasil. Então vamos ver aí o que o Neto falou nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Então é o seguinte, meu irmão, o que você, Tite, fez com o Gabigol, não se faz com o profissional. Não se faz com um cara que é ídolo do Flamengo. Não se faz com um cara que treina todo dia. Vamos lá, qual foi o dia que saiu na imprensa do Rio de Janeiro que o Gabigol chegou atrasado? Que chegou bêbado? Ou que fez alguma... O único problema que ele teve foi em relação ao doping, né? Que até agora não se resolveu ainda. Sabe por quê, Neto? Porque ele chegou cedo para treinar. Isso, porque ele chegou cedo para treinar. Vamos lá, um cara que eu acho que nos últimos 15 confrontos de decisões, ele é decisivo em termos de bola, em termos de gol. Vamos lá, vocês aí todos que são contra o Gabigol, como que pode isso? O cara num jogo de hoje não jogou contra o Internacional, o Felipe Luiz fez tudo ao contrário do que o Tite fazia, aí 3-1 fora o chocolate, mas como o Atlético Mineiro também não tem força para aguentar o baque, né? Aí fez o golzinho no final, nós vamos mostrar os 4 gols para vocês todos. Meu irmão, a gente perdeu a Copa do Mundo, ou nós poderíamos ter disputado a Copa do Mundo por causa de pênalti. Quem que bateu o primeiro pênalti? O Rodrigo, do Real Madrid, e que perdeu. Quem que bateu o último? O Marquinhos, que nunca tinha batido pênalti na vida. E ele não deixou o Neymar bater pênalti. Ele nem levou o Gabigol. Numas cobranças de... Então, meu irmão, o Tite, você fez uma das piores administrações em relação ao Flamengo que você fez com ele. Você não sabe o que você fez pra mãe do Gabigol, pra família do Gabigol. E agora, sabe o que tá acontecendo? O Flamengo quer renovar o contrato com ele. Em dezembro, o Gabigol tá livre. Livre, um jogador que custou 90 milhões. Ele tá livre. E ele queria contrato de 3 anos. E todo mundo quebrando ele, o Flamengo quebrando ele, o Tite quebrando, a torcida contra ele. Muita gente contra ele, sabe por quê? Porque ele manda beijinho pro zagueiro, porque ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, porque ele é marrento, que ele é mascarado. Ele é do jeito dele. Ele é isso. Fez 2 gols. Quem faz 2 gols de novo numa final da Copa do Brasil? Gabigol. Gabigol. É isso que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês todos aqui. A gente tem muita coisa importante no Corinthians que joga amanhã com o Palmeiras, Marília, que muita coisa legal para que a gente possa mostrar para vocês. O Gabigol, para você, Quesada, ele foi o homem do jogo e foi um baita jogo. Um baita. O Michael também jogou muito bem, né? Os 2 laterais jogaram muito bem do Flamengo, Wesley. O Corinthians contratou o Mateuzinho por 5 milhões. Olha os laterais que passaram pelo Flamengo. Rodinei, de Tatuí, que eu sou tatuiano, cidadão tatuiano. Eu não gosto muito de ganhar esses títulos, não, mas eu sou cidadão tatuiano e fiquei muito feliz de Tatuí. Rodinei, tá no Olympiacos arrebentando. O Wesley arrebentando. E o Mateuzinho jogando no Corinthians de titular, que não joga nada. Quesada, pra você, um teaser do jogo de hoje. Até o Vinha, que é reserva na esquerda, é melhor que os 2 laterais que o Corinthians tem. Verdade. Não, o Gabigol é o cara. O cara que faz 4 gols em 3 finais de Libertadores da América, a gente tem que olhar de uma forma diferente. É verdade que o ano não tem sido, no geral, o grande ano, mas eu acho que o Tite também errou em não ter levado o Gabigol para a Copa. E eu acho que quem tiver o Gabigol no ano que vem vai ser feliz. Seja o Flamengo, seja o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Bahia. Sabe quantas finais tem o Gabigol no Flamengo? 17. 17. Sabe quantos gols? 16. 16. Nossa. Cara, ele é um monstro, não. Marília Ruiz, que tá toda de Atlético Paranaense. Agradecida. Agradecida ao Vitória. Toda de Juventus. Juventus da Moca, que é maravilhoso também, né? Eu não escolho figurino. Sem dúvida nenhuma, você tá linda. Por favor, fale do Gabigol e do que você quiser. Marília Ruiz é a maior jornalista desse país. Muito obrigada, Neto. Pois é, o Gabigol, assim como o Felipe Luiz, cada jogo que passa, né? O 7º jogo do Felipe Luiz, o 6º em que o Gabigol é titular. Só não foi no meio da semana, estava poupado para o final. Fica pior a passagem do Tite pelo Flamengo. Cada jogo que ele faz, e não é o Gabigol de 2019, não é nem o de 2022 que carregou nas costas a recuperação daquele Flamengo, que deu 2 títulos no final do ano, a Copa do Brasil. Meu Deus. E a Libertadores, esse ano não deu tempo da Libertadores, porque o Tite ainda estava lá
no jogo contra o Penharol, mas a verdade é que cada jogo que passa a gente vê um Flamengo jogando de outra forma, com os mesmos jogadores, com muito pouco tempo de trabalho do Filipe Luiz, ainda que seja um cara que tem o DNA do rubro-negro, não caiu de paraquedas, é um técnico estrangeiro que chegou ali e resolveu o problema, é um cara que estava no Flamengo e conhece esses caras. O Gabigol, ele cria uma grande solução para o Filipe Luiz. O Flamengo, na minha opinião, já é campeão da Copa do Brasil. Mas ele também arruma um pequeno probleminha para a atual diretoria que está se despedindo. Não quis renovar com ele no ano passado, postergou o contrato dele esse ano, viu ele namorar o Corinthians, viu ele namorar com o Palmeiras, viu ele voltar a ser titular e agora, a menos de 2 meses do final do contrato, 31 de dezembro, ele assina com quem ele quiser. E tem eleição no Flamengo no dia 9 de dezembro. É um probleminha. Eu dei uma informação hoje no meu Instagram, do meu Instagram não, na Rádio Craque Neto, o Arias vai ser jogador do Cruzeiro o ano que vem. O Fluminense pode falar que não é, o pessoal do Arias também pode falar que não é, o Cruzeiro também pode falar que não é. O Arias vai ser jogador do Cruzeiro o ano que vem, esse baita jogador da equipe do Fluminense, pedido do Fernando Diniz, aceito pelo presidente do Cruzeiro e aceito pelo Alexandre Matos. Vamos lá, excelente arbitragem do gaúcho Rafael Klein. Sabe que Gostei também. Sabe que Ele é da Fazenda? Não. Não é esse aí. É um queixudo que era da Fazenda, Era não sei outro, que é VAR. Esse é VAR. Esse gosta de atrapalhar. Mas VAR, que é da Fazenda, mas o cara que vai pra Fazenda, você acha que ele é bom? Não. Ele gosta de atrapalhar. Neto, sabe como que funciona? Fala a verdade, Jorge. Nós é crítico. Ele gosta de atrapalhar o jogo. Ô, Neto, sabe como que funciona agora no grupo de WhatsApp dos árbitros? O Rafael Klein passa lá assim, ó. Fiz a minha parte, Klaus. Agora é com você. Entregou o jogo limpo. E o Klaus é o maior árbitro que tem nesse país. Sem polêmica de arbitragem. Isso é bom. De Santa Bárbara do Oeste. E os jogadores ajudaram muito, né? É importante a gente destacar também. A gente até tem Não um teve lance. muita briga em relação a isso. Nada né? disso. Os jogadores jogaram bola, a Alexandre fazendo um movimento correto, não querendo atrapalhar a arbitragem, pulando com o braço recolhido, nenhum jogador pulando com o braço aberto. Muito boa arbitragem. Agora, Gabigol, Neto. Gabigol é diferenciado. Monstro. Gabigol é diferenciado. O Quesada tá aqui quando a bola tá chegando, eu falo, se tocar pro Gabigol, vai resolver o jogo, Quesada. O Quesada falou, eu falei assim, sem querer gorar. Aí o Quesada olha, saiu o gol na canhota do Gabigol, cruzado. Gol fácil, faz a diferença, é um craque, né? Que por sinal, vamos colocar os gols aqui, Hernani, um beijão pro Hernani, nosso diretor, acho que o Ricardinho tá lá, não sei se foi o Ricardinho que falou comigo, ou se foi o Gustavinho, monstro sagrado, um baita de um produtor, e tá arrebentando na Band News também, o Gustavinho como comentarista. Esse é o primeiro gol. Não sei se vocês perceberam, mas no melhor momento do Atlético, onde ele tava pressionando a equipe do Flamengo, saiu a jogada, o Wesley veio sozinho, os volantes não estavam posicionados, a zaga deixou, o Gabigol meteu pro gol, o Everson fez uma grande defesa e o De Arrascaeta, que fez seu segundo gol na Copa do Brasil e 10 gols só na temporada, o que é muito pouco para um craque como esse. Como é que você enxerga esse gol do De Arrascaeta e os gols que aconteceram? E esse gol também que é emblemático. Porque na hora que o Filipe Luiz tava dando um cacete no Gabigol, cala a boca, seu moleque vem pra cá, se não ganha o jogo. Essa imagem ia rodar muito, a indisciplina do Gabigol. Mas o Gabigol não foi disciplinado, porque o Gabigol não falou nada. E tanto é que quando ele faz esse gol, ele vai lá, abraça todo mundo, abraça o Filipe Luiz, os dois são amigos até outro dia. Às vezes não tem essa visão de como é o treinador, como é o comando em relação aqui. Quem tem comando? Aqui é o Schneider e também o deles. Conta pra mim dos 3-1 e quase que o Atlético fez o segundo ainda, Quesada. Ô, Neto, craque Neto, é o seguinte... É bom, né? O Allan Kardec deu uma sobrevida ao Atlético Mineiro, porque 3-0 é uma coisa, 3-1, obviamente, 3-1, não é? Eu acho difícil o Atlético... Tem que ganhar de 2, né? Tem que ganhar de 2 pra mandar a decisão pros pênaltis. Pros pênaltis, tem que fazer 3 pra ganhar direto. Aí você como jogador, você sabe, você vai falar que é maluquice imaginar uma vitória do Atlético 2-0? Não é. Mas eu acho pouco provável. Eu jogando pelo Corinthians pra disputar a Copa do Brasil, foi 2-0 pro Flamengo. No Maracanã, aqui a gente ia ganhar com a diferença de 3 gols, a gente fez 4-1.
E aí os caras Eu lembro pipocaram do disso. final, eu fiz 2 gols, fui o primeiro e o segundo, e o quarto. Eu tava no E a estádio gente esse era para dia. ser campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, e aí foi o Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil. Eu estava no estádio nesse dia, você arrebentou com o jogo, vitória encaminhada, e aí uma bobagem da defesa. Bom, tudo bem, bobagem da defesa parte. acontece, faz parte. Que Mas é a bobagem do Ortiz. É isso. Que é um baita do zagueiro que a Jogou gente muito. fala, que a gente fala toda hora que tem que estar na seleção. Mas assim. Só que tem uma coisa, né? Eu joguei contra o Júnior e contra o Zico. Mas também, o nível era outro, né? Desculpa aí. Sem saudosismo ou com muito saudosismo, o tempo era outro. Agora, você tem razão, o Atlético começou melhor. A única boa jogada do Flamengo tinha sido uma jogada do Michael. E aí repetiu-se novamente pela esquerda. Tanto é que o Everson, naquela hora da jogada do Michael, faz assim, né? Ó, olho aí na marcação, gente. E foi por ali, né, que o Gabigol fez a jogada com o Michael e fez Que o jogou cruzamento. bem também, hein? O Michael foi bem no É primeiro Michael tempo. ou Michael, irmão? Michael, né? Eu chamo Michael? Michael. Eu chamo de Michael, mas tudo bem. Michael Jackson, Mas assim, o Gabigol pra mim... Michael Jackson. Michael Jackson. O Gabigol, pra mim, foi o melhor jogador em campo, porque ele participa efetivamente do primeiro lance e faz 2 gols. Pô, um cara que participa dos 3 lances cruciais de um time, esse cara tem Nem que que ser ele aplaudido. queira, ele não passou a bola pro Arrascaeta, mas ele foi Tentou eficiente chute, no ok, chute, é isso aí. sobrou do Arrascaeta, fez o gol. O que você pensa, Marília Ruiz? Não só em relação ao jogo, mas a grandeza do Flamengo com o Atlético Mineiro foi monstruosa no jogo. Dominou. O Flamengo amassou o Atlético. Pro segundo jogo, com a sua visão, grande Marília Ruiz. Eu acho que mais uma vez o Flamengo fez valer jogar o primeiro jogo em casa. Fez muito bem ao Flamengo isso contra o Palmeiras. Ele fez um jogo muito contundente na Copa do Brasil em casa, decidiu fora e ficou com a vaga. Com o Corinthians foi a mesma coisa. Foi muito bem, o resultado nem mostrava. 1-0 foi pouco e na volta na semifinal ficou com a vaga. Que defesa essa, hein? Contra o Bahia foi o contrário, decidiu na sua casa. E hoje, quando você joga contra um time que é equivalente a você, ou eventualmente está até no momento melhor, é melhor jogar o primeiro jogo em casa. É melhor carregar esse resultado do que ter que, como eles falam, remontar o resultado. Essa sou eu. Eu sei que a maioria prefere decidir em casa. Eu não, eu prefiro jogar o primeiro em casa. Eu como ex-jogador e que decidi alguns títulos, eu sempre preferi jogar primeiro em casa. Eu acho que você incomoda o adversário na sua casa. Nunca quis jogar segundo em casa. Vencer por 2-0 é razoável. Ter que vencer por 2-0, você obriga seu time... E time grande é time grande, né? Saber abrir. Eu acho que, de fato, o Felipe Luiz armou um time inédito. Pela primeira vez jogou do jeito que jogou. Tinha 2 desfalques, além dos outros que não voltam nessa temporada, importantes, que era o Pulgar e o Bruno Henrique, suspenso. Teve que armar o Flamengo de outro jeito. Eu acho que nem volta como titular. E se impôs no primeiro tempo. Acho que o Atlético pagou também pela sequência de mata-mata e pelos 2 jogos com o River, que foram jogos de atenção máxima. O Atlético que jogou hoje não foi nem sombra do Atlético que jogou no Monumental, nem o jogo da ida no seu próprio estádio. O Davidson Mas fez você falta. acha disso por causa de parte tática ou porque o Flamengo... Parte tática também. Tá. Acho que o Hulk, ele se acostumou a ter o Davidson fazendo um papel que dá a ele liberdade para ser também garçom. Ele faz menos gols nessa temporada do que ela fez. O Davidson não podia jogar a Copa do Brasil. E aí, no jeito de mudar o Atlético, como o Atlético jogaria, o que o Milito fez? Ele colocou o Arana mais aberto pela esquerda, com o Rubens fazendo a segunda linha de meio de campo pela esquerda. E ele não muda, Era né? para ser o lado esquerdo do Atlético contra o lado direito do Flamengo no primeiro tempo, com Wesley, Gerson e Gabigol, que caiu um pouco por ali. O Plata não jogou bem. O que aconteceu? Marília, o lado você gosta direito... do Guilherme Arana, do jeito que ele joga, Eu e do gosto. Gustavo Scarpa? Eu não gosto. Eu gosto do Arana na posição dele, como o Dorival convocou. Hoje o Arana jogou quase como ponta esquerda, né? cara, Abertíssimo. isso, não, no jogo hoje Por causa não. do Rubens, né? Por causa do Rubens. gosto, Mas eu quando o gosto Atlético desse ficou, jogo. entre aspas, manco pela esquerda no primeiro tempo, o lado direito do Flamengo estava muito mais forte, o Flamengo foi soberano. No segundo tempo, o Scarpa apareceu um pouco mais, você vê que tem as jogadas, Só né? deu Flamengo. Mesmo assim, mas melhorou um pouquinho com o Scarpa sendo mais usado. Acho que o 3-4-3, que era quase isso, né? Porque o Rubens estava quase na segunda linha, ele foi muito faceirinho. O Flamengo jogou como ele quis, o Atlético não se defendeu. O Atlético é um time que se defendeu tão bem em Buenos Aires, hoje se defendeu muito mal. Vamos lá, primeiro dizer pra vocês a importância e emoção hoje que eu tive. Eu nunca, vou falar a verdade pra vocês, depois que o Senna morreu, eu acho que dificilmente eu assisti muito a Fórmula 1 durante o tempo todo. Hoje, acho que por ontem, né, pelo aquilo que a Band, a gente sofreu em relação a financeiramente, aquilo que a gente precisa, parabéns a Gisele, parabéns a todo mundo do comercial, parabéns ao Jordano, parabéns a vocês todos que
conseguiram, com todo o esforço do mundo, deixar a Fórmula 1, que é um evento incrivelmente maravilhoso e importante para uma rede de televisão. Lá em relação aos 2 lances que a gente tem, eu queria que você falasse. Grande salve! Ô Neto, eu acho o seguinte, eu esperava um Atlético igual o Atlético contra o São Paulo no Morumbi. Esperava um Atlético mais fechado. Tá certo que o Felipe Luiz armou um Flamengo que não permitiu isso. Olha esse primeiro gol do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo, o Flamengo tem superioridade ao Atlético dentro da área. Tem 6 jogadores do Flamengo contra 5, porque não teve volante. Perdeu a virada do Gerson. Eu tava fazendo um jogo. Na hora que perdeu a bola, o Atlético quase fez o gol. E tava todo mundo em cima marcando saída. Perfeito. Antes. E aí, eles não fizeram aquilo que você viu, que são os volantes proteger. Olha o Wesley, ó. Mas o Wesley veio lá de trás. Se tiver aqui, eu não sei se é trovão ou se o pessoal que tá fazendo a marcenaria tá trabalhando de domingo aqui. Né? Não sei se é o trovão que tá aí. Se voltar o lance, não sei. Ó, daí, ó. Ó, o Gerson pega, mete ele 3 dedos. 1, 2. Aí, Plata. Eu vou contar, ó. 3. Olha que vazio 4, o meio de campo do Atlético. Olha só, 5, 6 vezes tocou na bola o Wesley. Dá uma olhada que os 4 zagueiros, 3 estavam do lado esquerdo. Marcando o De Arrascaeta. Salve! É isso, e essa superioridade do Atlético, né? O Atlético não foi um time fechado como foi contra o São Paulo e achou um gol lá no final do segundo tempo e depois foi jogar em BH com uma vantagem significativa. O Atlético não jogou fechado. E também, Neto... Posso dar só uma opinião sobre isso aí? O Gerson não fez o óbvio. Sabe quem errou no gol? O Rubens. Se vocês voltarem o lance... Ó, olha só o Rubens, gente, vocês estão aí na televisão. O Rubens é o lateral esquerdo que tá entrando na frente do De Arrascaeta. Olha só, ele tá morto aí, não tem quem marcar. Se ele fica mano a mano com o De Arrascaeta... Ele pode tentar tirar a bola. Né? Ele pode tentar tirar a bola, e aí ele ficou como o último homem, sem marcar ninguém, e ele foi o responsável indiretamente em relação ao gol. Salve! Não, exatamente, Neto. Esse primeiro gol que abriu mais ainda o Atlético e favoreceu muito o Flamengo. E, Neto, eu falei bastante da arbitragem, né, do Klein, que teve uma ótima arbitragem para mim. Feliz por ele, viu? Eu também. Primeira final, árbitro legal, né? sério, árbitro muito correto, conheço bastante lá a origem dele, lá no Rio Grande do Sul. Ele parece aquele cara, que sabe aquele comercial da Cepacol? O queixo dele é maior que o do Ronaldo. Ele sabe aquele cara do Cepacol, aquele verde? Cepacol, o cara tem um queixo desse tamanho assim. Mas, Neto, ele é igualzinho o Cepacol. Neto, mas é um bom de boca. Bom de boca? Boa, velho. Você foi bom de boca? Ah, vamos ficar quieto, vai. Eu sou bom de boca. Vamos seguir. Vamos seguir, Neto, mas assim, você que sempre jogou a primeira partida de final, quanto que os jogadores ajudam o árbitro? Isso é importante também. Tem medo às vezes, né? Lógico, o jogador quer estar na grande final. E eu até separei um lance, Neto, pra gente dar uma olhada nesse chute do Scarpa, né? Esse lance é muito interessante, o posicionamento do árbitro. Muita gente reclama, olha como o Alexandre ajuda o árbitro, olha como ele pula, Neto. Muita gente reclama de mão na bola, que no Brasil tem mais. Mas muita gente questiona. O Martínez do Corinthians, se fosse ele, seria pênalti. O braço estaria aberto. Olha o Alexandre que ele fez? Como é que tá. Ele bota o braço pra trás e vai com as pernas. Adequando a regra, a alteração da regra. É aquilo que você falou. Exato. Quem que é que tá fazendo isso aí que Quem? Glender. Ah, que isso, Glender? O seu pai botou o nome dele Glender. Grande Glender! Vai, Corinthians, Glender! Vamos lá, Corinthians, Glender! Coloca aí, ó, dá uma olhada, explica aí. Olha só, olha o Alexandre, o posicionamento do braço dele. Sempre colado no corpo, olha o árbitro onde está posicionado. E dá para destacar, né, Neto? Primeiro, Caio Max era o árbitro de vídeo que estava trabalhando, é um árbitro que apita. O Bandeirinha é bom também, hein? Muito bom, os dois, né, o Bruno Bosquilha e o Bruno Pires. Bosquilha é sobrinho do Bosquilha? Exatamente. Um beijo para você, pro seu tio. Pra mim foi o maior árbitro, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer. Seu tio foi demais, Bosquilha. Pra mim também. E eu quero destacar de novo. Olha, Alexandre, o que ele já faz quando vira? Tá lá, protege, nenhum momento está com o braço aberto. Ele nem vai com o braço pra trás, ele vai com o braço pra frente. E colado aqui na barriga. Não tinha percebido isso. E isso. assim, normalmente, isso é treino na Europa. Os jogadores na Europa treinam pra não se prejudicar. A crítica que o Neto fez do Rubens, que não fez a leitura no lance do Arrascaeta, sobrou pro Alexandre, né?
Porque... Essa é a postura do jogador, né? De sacar o que ia acontecer. A verdade é que eu penso na cobertura do lateral esquerdo, ou que não seja lateral, é que você tem que sempre cobrir o outro lado. Sim. Mas se você cobre o outro lado, mas fica junto com o goleiro, você não tem função nenhuma. Ele vai, sobe de cabeça, ele vai de encontro à bola, coloca a mão nos dois peitos e aí ele tira o gol do Gustavo Scarpa. É mais ou menos isso, Marília Ruiz, o que você viu desse lance? É um momento que o Atlético tentava uma pequena reação no começo do segundo tempo e o Hulk estava muito fora da partida. Você vê que a bola sobra limpa para ele ali no rebote que o Alexandro dá, né, nessa defesa que ele fez com os pés, sobra pro Hulk ali, ó, na zona 14, como eu gostaria de dizer, o Tite, que não estava na final da Copa do Brasil. Ele chuta direto para fora. Foi um Atlético apático. O que seria a zona 14? É aquela... É por causa do Felipe Coutinho? Foi por causa disso? Não, eu vou explicar. Lembra que o Tite usava que várias... de zona eu entendo perfeitamente. Então, mas vocês todos sabem disso há 23 anos. Você, por Faz exemplo, 13 anos que eu não vou em zona, mas... Você foi muito craque de falta na zona 14. Você só não sabe, mas você foi muito... Mas ali... A zona 14, dividindo o campo em quadrantes, como o Tite fazia nas suas preleções, a zona 14 é a que pega a meia-lua e um pouco para trás da intermediária. Tá. Então, a zona 14 é ali. É por isso que eu sempre fiz gol na zona 14. Exatamente. Ô, Neto, também tem um pedido de pênalti no Hulk, Só um minuto só que a gente tem já o Wesley, lateral direito do Flamengo, junto com a gente, com o Thiago. Direto aqui, todo mundo que tá ligado aqui no apito final. Muito obrigado a vocês todos. Falando em zona, tá na zona mista. A gente queria fazer um resultado amplo. E, cara, sobre a reviravolta, foi o que eu falei na minha entrevista. Tô trabalhando para isso. A torcida me cobra porque sabe o que eu fiz e o que eles querem, o meu potencial. Eu vou continuar trabalhando. Fizemos 3-1 hoje, mas a equipe do Atlético é muito qualificada. Vamos ter o jogo quarta-feira, vamos voltar a pensar no Atlético só depois do jogo de quarta e vamos para lá para ganhar. Todo mundo que vive o ambiente do Flamengo sabe o quanto o Gabriel é decisivo e o quanto ele cresce em jogos assim, tanto de gols decisivos que ele já fez para o Flamengo. Hoje ele sai daqui marcando 2 gols, o último gol dele com bola rolando tinha sido naquele 6-1 contra o Vasco. Como é que foi o vestiário? Como é que foi o clima entre vocês ali depois do jogo? O quanto o Gabriel continua sendo importante para esse grupo? Cara, ele é um cara muito especial, muito importante para o grupo, todo mundo sabe disso. E a gente sabe que quando está numa má fase, ele está trabalhando para melhorar e a gente vai ajudar ele, todo mundo está ajudando ele. E mostrou hoje o resultado disso. Então tem que confiar, tem que acreditar até o final, que o cara já deu 2 Libertadores, né? Então... Queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia do Flamengo para essa partida. Parece que é abafando muito o Atlético Mineiro desde o início. Como é que foi esse papo do Felipe Luiz, que muita gente até vai colocar 3 atacantes, talvez o meio não fique tão preenchido, mas você caindo muito por dentro, o Alexandre também. Como é que foi essa estratégia do Felipe Luiz para essa partida? Cara, ele quer que a gente pressione o tempo todo. Vai ter o risco, como ele mesmo já falou, vai ter o risco que fica mano a mano atrás. Só que quanto menos chance tu der pro adversário na fase de campo deles, da defesa deles, se a gente rouba lá, a gente já tá perto do gol. Então ele pede pra gente ir, a gente acredita no trabalho, como eu já falei, e mostrou aí o resultado de hoje. Wesley, a gente está ao vivo no apito final, na Band. O Flamengo teve uma temporada um pouco complicada e a Copa do Brasil surgiu com uma grande possibilidade de encerrar bem a temporada. Você acredita que até por tudo que o Flamengo passou durante todo o ano, vocês entraram com uma vontade ainda maior de resolver essa final, de repente, até aqui no Maracanã e fazer o primeiro tempo que vocês fizeram? Cara, acho que a gente joga todas as competições para ganhar. Infelizmente fomos eliminados da Libertadores, brasileiro estamos aí ainda, não desistimos do brasileiro. Mas a Copa do Brasil é que está na nossa mão e a gente vai trabalhar para trazer ela para cá. Então, Wesley, meu filhado, mas como foi? Obrigado, meu. Vem aqui, ó. Que por sinal, semana passada a Leila disse que não quer mais o Gabigol. Lembra disso, Caçada? Lembra, Marília Ruiz? Pois é. O Gabigol cabe no Corinthians hoje, cabe no Palmeiras hoje, cabe no Grêmio hoje, cabe no Cruzeiro hoje, cabe no Internacional hoje. O Gabigol hoje cabe em qualquer futebol, em qualquer time. Só que o Tite quase acabou com a carreira dele. O que você pensa sobre isso, do que o Tite fez com o Gabigol e o que o Felipe Luiz fez? Não é por causa da amizade do Felipe Luiz. Tanto é que o Gabigol fez 2 gols num jogo de final. O primeiro grande erro não foi ter levado o Gabigol para a Copa do Mundo. Esse foi o primeiro grande erro. Eu penso igual. Agora, eu acho que a diretoria do Flamengo, quando traz o Tite para ser o treinador, sabendo que há um problema... Já sabia que ia tirar o Gabigol. Ou seja, eu não tenho peito para tomar uma decisão de afastar o grande ídolo do Flamengo dos últimos anos,
então eu trago um treinador para fazer esse trabalho chamado trabalho sujo. Foi isso que aconteceu. Agora, pro bem, com todo respeito ao Tite, tá? Mas pro bem do Flamengo, ainda bem que o Tite foi embora e ficou o Gabigol. Agora, uma coisa não pode acontecer, hein, craque Neto? Ano que vem, o Corinthians querer contratar o Gabigol e trazer o Tite, né? Ou é um, é outro, né? Eu só tô dando recado que os caras são meio burro por aí, que né? tem uma coisa também, se o Gabigol, que tem agora em dezembro, ele fica livre, qual a visão sua, Marília e Salvio, rapidinho, pra gente botar os gols, o lance do pênalti, para que você possa falar, ou suposto pênalti em cima do Hulk, qual a visão que você tem do Gabigol nesse momento? Ele foi trucidado pelo Tite. No Campeonato Carioca não era colocado no Brasileiro. Muitas vezes era a quarta opção, tanto é que o Carlinhos era a segunda ou a terceira opção. Aí cai ele, vem o Felipe Luiz, que pouca gente acreditava nisso. E aí vai pra final, bota o cara faz 2 gols. E ele tá livre. Ele tá livre. Você imagina o Gabigol indo pro Corinthians com 3 anos de contrato, indo pro Palmeiras com 3 anos de contrato, indo pro Cruzeiro com 3 anos de contrato, ou indo pra Arábia com 3 anos de contrato. Ele enche o burro, para não falar outra palavrão, de ganhar dinheiro. Qual a visão que você tem em relação a isso, até porque tem eleição? Exato, é o que eu falei aqui. Ele traz uma grande solução para um time que perdeu o Pedro, artilheiro do time na temporada. O Pedro fazia uma... Apesar do Flamengo não jogar o que se esperava, o Pedro era o símbolo de um Flamengo que poderia competir. Foi assim durante a Copa América, ele não foi, fez gols importantes. Durante a permanência do Tite, o que segurou alguns resultados foram os gols do Pedro e também do Cebolinha, e depois do Luiz Araújo. É verdade que o Gabigol não atravessava uma boa fase, mas se soma a isso a falta de bom relacionamento com o técnico. Só que o técnico foi embora, sabe? E também, às vezes, eu acho que tudo sobra pro Tite. Se faltar lâmpada para trocar, vai ser culpa do Tite. A gente ouviu esse ano o Marcos Braz dizendo que tinha acabado a era Gabigol. A gente ouviu o Landim falando que talvez seja o último ano do Gabigol. A questão agora é que os dois, segundo falaram... Mas talvez isso também, porque os dois achavam que não ia mandar embora o Tite. Não, mas bem perto do Tite ir embora, eles falaram isso também. A questão agora é que tem uma eleição daqui a 45 dias. É verdade que o Landim não pode ficar, mas ele quer ser CEO do novo estádio do Flamengo, então ele quer capitanizar talvez esse título da Copa do Brasil que está debaixo do braço. Só que agora o Gabigol volta com a proposta do ano passado, que ele negociou e falaram não, e fala assim, então, fico, mas eu fico por isso. Porque agora ele ganhou um título pro Flamengo, 70 milhões da CBF. Agora ele pode ganhar o que ele queria ganhar, não pode? Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que Neto aí rasgou elogios aí, né, o Flamengo, né, falou aí que o Flamengo já está classificado, né, pés no chão. O Flamengo tem um time muito bom sim, e com esse saldo aí de 3-1, o Flamengo tá bem avançado aí para conseguir esse título aí da Copa do Brasil. Mas é isso, o Galo é um time muito chato, né, que pode complicar lá na casa deles. Então o Flamengo precisa jogar, né, com os pés no chão, com cautela, e jogar com o resultado na mão, porque o Galo vai ter que ir para cima. E quando o Galo vai para cima, dá espaço pro Flamengo. E o Flamengo com espaço é letal. O Flamengo com espaço ele vai ser dominante, vai fazer os gols, né? E se Gabigol realmente recuperou seu futebol, não tem para ninguém. O Flamengo aí pode ser campeão e já garantir a vaga da Libertadores, né? Porque com esse título o Flamengo já garante a sua vaga da Libertadores no próximo ano, e também pode brigar pelo Brasileirão, né? Visto aí que ainda tem alguns jogos e que o Flamengo pode sim vencer. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Você gostou do resultado? Meu placar foi 3-1, né? Quando eu falei nos outros vídeos, né? E realmente aconteceu 3-1. O Flamengo venceu de 3-1. Poderia ter vencido de 3-0, né? Se não fosse o erro ali de Léo Ortiz, um ótimo zagueiro que jogou muito bem, né? E esse erro aí não vai justificar a atuação dele, né? Mas eu acredito que o Flamengo aí tem tudo para conquistar o seu título. Qual a sua opinião? Comentário pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.